Bem-vindo ao Crédito Rural em 20 minutos. Eu sou a Ana. E eu sou o Daniel, episódio 7, e hoje é o capítulo 6 do Manual de Crédito Rural, Recursos. Se eu tivesse que eleger o capítulo que mais muda a cabeça de quem trabalha no campo, seria esse. Por quê? Porque quem está do lado de fora do banco enxerga o crédito rural como uma linha de financiamento. Quem entende o capítulo 6 descobre que, na verdade, é uma obrigação regulatória. O banco não empresta ao produtor só porque quer. Ele empresta porque uma parte do que ele capta é obrigada a virar crédito rural. Então vamos começar pela classificação, como o manual organiza as fontes. Por dois eixos independentes, e essa independência é o que mais confunde. O primeiro eixo é a origem. Ali os recursos são direcionados, quando existe disposição legal ou regulamentar que obriga a aplicação em crédito rural, ou livres, quando vem de captações sem direcionamento ou do próprio caixa do banco. E o segundo eixo? São as condições de encargo, prazo e limite. Ali os recursos são controlados, quando essas condições são fixadas pelo Conselho Monetário Nacional ou por outro órgão regulador, ou não controlados, quando as condições são pactuadas livremente entre o produtor e o banco. Então, direcionado não é sinônimo de controlado. Não é, e essa é a pegadinha número 1 do capítulo. Origem é uma pergunta, condição é outra. A poupança rural, por exemplo, é fonte direcionada porque a lei obriga a aplicar, mas as operações dela, em regra, seguem o regime dos recursos não controlados, com taxa livre. Só viram controladas se houver subvenção da União por equalização. E o que é exigibilidade, afinal? É o direcionamento de recursos das captações. É a obrigação de manter uma parte aplicada em crédito rural. E o manual é explícito sobre a consequência de não cumprir duas coisas: pagamento de custo financeiro ao Banco Central e avaliação sobre o cabimento de processo administrativo sancionador contra a instituição e seus dirigentes. Então, não cumprir não é só pagar uma multa. Não é, tem a compensação financeira e tem a possibilidade de responsabilização pessoal dos administradores. Guarde essas duas consequências juntas. Tem duas regras gerais nesse capítulo que eu quero que você explique antes das fontes. A primeira é a transferência de dívida. Em operação com recursos controlados, transferir a dívida para outra pessoa é vedado, com 3 exceções: quando for imprescindível para recuperar o crédito ou preservar o empreendimento, quando decorrer de divisão de imóvel rural, doação, inventário, separação judicial ou divórcio, e quando o assuntor for empresa da qual o devedor primitivo participe majoritariamente. E na primeira exceção tem condição. Tem duas: o assuntor precisa ser beneficiário de crédito rural e os juros precisam ser ajustados aos níveis vigentes na data. Ou seja, quem assume a dívida não herda a taxa antiga. E a decisão cabe sempre à instituição financeira, com fundamentação específica. E a segunda regra geral? A alteração de fonte de recursos. Ela é permitida, salvo vedação expressa, e tem que ser informada imediatamente no SICOR, com efeitos a partir da data da alteração. Mas quando envolver recursos obrigatórios, poupança rural ou letra de crédito do agronegócio, ou seja, fontes sujeitas a direcionamento, ela só pode ser feita uma vez até a liquidação da operação. Uma vez só na vida da operação. Uma vez só, e esse detalhe é o que dá peso àquelas reclassificações que a gente viu nos episódios anteriores, quando o produtor prorroga ou alonga. Cada uma delas queima essa carta. Vamos à primeira fonte, os recursos obrigatórios. Eles vêm dos depósitos à vista, tecnicamente, do valor sujeito a recolhimento relativo aos recursos à vista. É aquele dinheiro parado na conta corrente das pessoas, que o banco é obrigado a transformar, em parte, em crédito para o campo. Como se calcula a base? Pela média aritmética dos valores sujeitos a recolhimento apurados no período de cálculo, deduzida de 500 milhões de reais. Essa dedução existe para não sufocar instituições menores. E o percentual? 31,5% para bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, a Caixa Econômica Federal e as instituições que captarem depósitos interfinanceiros vinculados ao crédito rural.
E para as cooperativas? Aqui tem uma novidade importante que cai porque é um escalonamento em 4 degraus. 6% no período de julho de 2020 e 5 a junho de 2026. 13% no período seguinte. 22% no período de 27 a 28 e 31,5% a partir do período iniciado em julho de 2028. Ou seja, elas estão entrando no regime aos poucos. Exatamente, e existe uma isenção geral. Instituição com exigibilidade apurada igual ou inferior a 10 milhões de reais fica isenta. E os períodos? O período de cálculo vai do primeiro dia útil de julho do ano anterior até o último dia útil de junho do ano em que começa o cumprimento. E o período de cumprimento vai do primeiro dia útil de julho ao último dia útil de junho do ano seguinte. É o ano agrícola de novo, aquele mesmo recorte do episódio 2. E a verificação pelo Banco Central acontece a partir de 20 de julho de cada ano. E o cumprimento é medido como? Pelos saldos médios diários das operações, considerando apenas os dias úteis. Não é o saldo de uma foto no fim do mês, é a média ao longo do período. Isso impede a manobra de inflar a carteira só na data da apuração. Agora as subexigibilidades que eu sei que caem. São duas e os números são obrigatórios. A subexigibilidade do Pronamp é de no mínimo 50% do total da exigibilidade aplicados em operações de custeio ao amparo do Pronamp. E dentro dela admite-se que até 10% seja cumprido com operações de investimento do Pronamp. E a do Pronaf? No mínimo 35% do total da exigibilidade em operações de custeio do Pronaf. E admite-se que até 10% dessa subexigibilidade seja cumprida com operações de industrialização e comercialização do Pronaf. 50 para o médio, 35 para o familiar. E os dois são pisos, não tetos. A palavra é no mínimo, se a alternativa disser no máximo está errada. Tem um ponderador nessa parte. Tem e é um mecanismo elegante. O saldo médio diário das operações de custeio do Pronaf, contratadas a partir de julho de 2024, é computado multiplicado por 1,37, desde que a operação tenha taxa efetiva prefixada de até 3% ao ano. O que isso significa na prática? Que cada real emprestado ao agricultor familiar com taxa baixa conta como R$ 1,37 no cumprimento da obrigação. É um incentivo regulatório. O banco cumpre mais rápido a exigibilidade se emprestar barato para quem o governo quer priorizar. E tem exceção. 2. Os ponderadores não se aplicam a crédito para cultura de fumo, nem a operações de comercialização, ainda que o tomador seja beneficiário do Pronaf. Tem alguma vedação nos recursos obrigatórios? Uma que cai bastante. É vedado usar recursos obrigatórios como fonte de operações de investimento e de financiamento para garantia de preços ao produtor. A exceção é justamente aquele investimento do Pronamp dentro do limite de 10% da subexigibilidade. Faz sentido, já que os depósitos à vista podem ser sacados a qualquer momento. Essa é a razão econômica. Dinheiro de curtíssimo prazo não combina com financiamento de 10 anos. Se você lembrar dessa lógica, acerta a questão mesmo sem ter decorado a vedação. E o que mais pode ser computado como aplicação, além das operações em si? Uma lista que surpreende. Os depósitos interfinanceiros vinculados pela instituição que depositou, os financiamentos com direito à subvenção por equalização do Tesouro, mediante exclusão da base de cálculo da equalização, as operações renegociadas lastreadas nessa mesma fonte, os títulos emitidos pelo Tesouro para pagamento de dívidas do Proagro e a conta específica chamada Proagro a receber. O Proagro a receber conta como aplicação em crédito rural. Conta e a lógica é justa. Aquele dinheiro saiu da carteira do banco para cobrir a perda do produtor e ainda não voltou. Ele continua economicamente aplicado no campo. E existe um teto interessante. As renegociações antigas, feitas com base em resoluções dos anos 90, podem computar, mas seu valor não pode ultrapassar 60% da exigibilidade. E existe algum saldo que deixa de contar?
Sim, 2. Não computam os saldos de operações ou parcelas cujos encargos foram majorados por inadimplemento a partir do dia seguinte à majoração. E não computam os saldos baixados como prejuízo nem as operações extintas por renegociação total ou novação. Ou seja, operação podre não conta para cumprir a obrigação. Não conta, o sistema quer crédito vivo no campo, não carteira de cobrança. Vamos para os recursos não controlados. São recursos próprios ou captados, inclusive no exterior, que não se enquadram como controlados. Podem financiar custeio, investimento, comercialização e industrialização, com qualquer produto vegetal ou animal, inclusive extrativista. E podem financiar também construção e reforma de imóvel para a moradia do produtor e dos trabalhadores. E quais regras se aplicam a eles? Lista enxuta. Ter autorização para operar em crédito rural, observar as exigências socioambientais, exigir orçamento, contabilizar, monitorar e fiscalizar, abrir conta vinculada para cada crédito exceto no desconto, emitir os instrumentos previstos, registrar as coordenadas geodésicas e incluir cláusula obrigando o produtor a aplicar os recursos apenas nos itens compatíveis e aguardar os comprovantes por no mínimo 1 ano. E o ZAREC? É admitida a concessão para empreendimento não zoneado, dispensado o laudo de assistência técnica. Repare a coerência com o que a gente viu no episódio 2. E tem uma regra de fechamento nessa seção. Tem e ela é decisiva. Nessas operações, as condições e procedimentos se sujeitam ao manual apenas quanto ao disposto naquela seção. Ou seja, é uma seção autocontida. Tudo que não está ali é livre. Essa frase resolve muita questão do tipo tal regra se aplica aos recursos não controlados. Terceira fonte, poupança rural. São recursos captados segundo as normas dos depósitos de poupança, na forma de poupança rural. E a exigibilidade aqui é de 70% da média do valor, sujeito a recolhimento relativo a esses depósitos. 70% é bem mais alto que os 31,5%. E agudo e faz sentido, a poupança rural é uma captação criada especificamente para financiar o campo. Ela nasce com destino. Já o depósito à vista é uma captação de finalidade geral, da qual só uma parte é desviada para o crédito rural. E como se divide esse direcionamento? No mínimo 95% dos recursos da exigibilidade devem ir para operações de crédito rural. E há uma faculdade de até 5% para aquisição de cédulas de produto rural emitidas por produtores ou por suas cooperativas de produção. 95 mais 5. 95 mais 5. Guarde esse par porque ele contrasta com o par da letra de crédito do agronegócio, que vem já já e é bem diferente. Quem pode captar poupança rural? Os bancos regionais de desenvolvimento, o Banco do Brasil, bancos cooperativos, instituições do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo quando operarem em crédito rural, e as cooperativas de crédito autorizadas. E no caso das cooperativas singulares, existem exigências de patrimônio líquido. Acima de R$ 900 milhões em sistemas de 3 níveis, acima de 600 milhões em sistemas de 2 níveis e acima de 300 milhões para a singular não filiada, que ainda precisa estar classificada na categoria plena. Quarta fonte, a letra de crédito do agronegócio. A regra alcança toda instituição que capte por emissão de letra de crédito do agronegócio, independentemente do lastro utilizado. E o direcionamento é de 60% do valor apurado, sendo a base a média dos saldos diários das letras, também deduzida de R$ 500 milhões. A isenção também é de 10 milhões. E como se compõe esse direcionamento? Aqui está o contraste que eu prometi. Dos 60%, no mínimo 45% vão para operações de crédito rural. E a título de faculdade, até 55% podem ir para títulos do agronegócio. Que títulos? Cédula de produto rural emitida por produtor rural. Certificado de direitos creditórios do agronegócio e certificado de recebíveis do agronegócio, desde que os direitos creditórios sejam integralmente originados de negócios em que o produtor rural seja parte direta. Certificado de depósito agropecuário e o arrante agropecuário, desde que emitidos em favor de produtor rural.
e cotas de fundos garantidores de operações de crédito com produtores rurais. Então, na poupança é 95% em crédito rural e na letra é só 45%. Essa é a comparação que a prova adora. Poupança rural é quase toda crédito rural. A letra de crédito do agronegócio abre bem mais espaço para títulos privados do agronegócio. E os períodos da letra são iguais. Não, e essa é a segunda pegadinha do capítulo. O período de cálculo da letra vai do primeiro dia útil de junho ao último dia útil de maio do ano seguinte. É um mês defasado em relação a todas as outras fontes, que usam julho a junho. Já o período de cumprimento é o mesmo, julho a junho. Tem uma compensação entre fontes. Tem uma só e é boa para a questão. Pode ser computado, para cumprir o direcionamento da letra, o excesso de aplicação apurado na exigibilidade dos recursos obrigatórios ao final do mesmo período de cumprimento. Sobra de um lado pode cobrir o outro, mas só nesse sentido. E se o banco não cumprir? Entra o custo financeiro por deficiência, que é uma seção inteira. Ele alcança recursos obrigatórios, poupança rural e letra de crédito do agronegócio, e é devido no último dia útil do mês de setembro do ano em que se encerra o período de cumprimento. Como se calcula? A lógica é mais interessante que a fórmula. Pega-se a deficiência apurada na posição de junho e multiplica pela diferença entre duas taxas, a rentabilidade média das operações de crédito da carteira daquele banco e a taxa média das operações de crédito rural prefixadas de todas as instituições registradas no SICOR. Ou seja, o banco devolve o que ganhou a mais. É exatamente isso. Se o banco deixou de emprestar barato ao produtor para emprestar caro em outro produto, ele paga a diferença. É a captura do ganho indevido. E tem uma regra que fecha a lógica: se essa diferença for negativa, considera-se zero. Não existe custo financeiro negativo, o banco nunca recebe do Banco Central. E o atraso? Pagamento em espécie, e o valor em atraso é atualizado pela taxa Selic até o efetivo pagamento. O Banco Central divulga a taxa média e notifica o valor devido até o 10º dia útil de agosto. Antes de fechar, os depósitos interfinanceiros vinculados. São um mecanismo de transferência de obrigação entre bancos. Um banco que tem exigibilidade a cumprir deposita em outro que está aplicando bem em crédito rural e a obrigação passa a ser cumprida por quem recebeu. Quais são as modalidades? São 6 e cada uma serve a um direcionamento. Geral para a exigibilidade geral dos recursos obrigatórios. Pronamp para a subexigibilidade do Pronamp. Pronaf para a do Pronaf. Poupança para a subexigibilidade da poupança rural. E duas ligadas à letra de crédito do agronegócio, uma para o crédito rural e outra para a faculdade. Tem prazo mínimo? 120 dias em qualquer modalidade. Esse número cai. E existem duas regras que definem os papéis. O depositante fica proibido de negociar o depósito no mercado secundário e a depositária adiciona o valor captado à sua própria exigibilidade e passa a responder pelo cumprimento e pela comprovação. E como o Banco Central acompanha tudo isso? Pelo demonstrativo das exigibilidades e das aplicações de crédito rural, que é o documento 6 do manual e que faz parte do bloco 12 do seu edital. Ele opera dentro do sistema de exigibilidades do crédito rural. Quem preenche e quando? As instituições sujeitas às exigibilidades mensalmente até o último dia útil do mês subsequente ao da posição informada. E as informações são de responsabilidade do diretor encarregado da área de crédito rural. Instituição isenta fica dispensada da remessa enquanto permanecer isenta. Ele tem que estrutura? Anexos por fonte, um para recursos obrigatórios, um para poupança rural e um para a letra de crédito do agronegócio, além de um anexo de instruções e conceitos. E todos seguem a mesma espinha dorsal, base de cálculo, exigibilidade, aplicações e verificação do cumprimento, com códigos de deficiência e de excesso. Fecha com os pontos da prova. Primeiro, origem e condição são eixos independentes, e direcionado não é sinônimo de controlado. Segundo, recursos obrigatórios são 31,5% da média dos depósitos à vista, deduzidos 500 milhões, com isenção até 10 milhões.
Terceiro, subexigibilidade do Pronamp é no mínimo 50% e a do Pronaf no mínimo 35%, ambas em custeio. Quarto, o ponderador do Pronaf é 1,37 para operações a partir de julho de 2024 com taxa de até 3%. Quinto, recursos obrigatórios não financiam investimento nem garantia de preços, salvo a exceção do Pronamp. Sexto, poupança rural é 70% de exigibilidade, com 95% em crédito rural e 5% em cédula de produto rural. Sétimo, a letra de crédito do agronegócio é 60% de direcionamento, com 45% em crédito rural e 55% de faculdade, e o período de cálculo dela é de junho a maio. E o próximo episódio? Capítulo 7, Encargos financeiros e limites de crédito, junto com o Pronamp e o Funcafé. É o capítulo dos números, o que mais se erra e o que mais se resolve com uma boa folha de consulta. Até lá, bons estudos!